Panegírico de Luís de Camões ****, Panegírico de Luís de Camões Panegírico de Luís de Camões lido na sessão solene da Academia Real das Ciências de Lisboa em 9 de junho de 1880 pelo Secretário-Geral J. M. Latino Coelho Lisboa Tipografia da Academia 1880 Senhores, quando o viajante, ao cursar as emas e dilatadas planícies, onde entre o Eufrates e o Tigre, em séculos remotos floresceram as grandes e conquistadoras monarquias asiáticas, colossos na amplitude e no poder, revoca a mente cismadora as magníficas memórias de aqueles soberbíssimos impérios, encontra em redor de si a aridez e a solidão. Mas as ruínas monumentais dos antigos e majestosos edifícios nos lugares hoje desertos, onde outrora pompearam as cidades babilônias e assírias, lhe estão ainda ensinando com a mudez eloquente das ruínas venerandas, a imagem da grandeza que passou. Tudo é pequeno e transitório neste mundo, excepto a humanidade, a cadeia ininterrupta, por onde as sucessivas gerações umas às outras vão transmitindo, acrescentado, o tesouro da comum civilização. Nascem, crescem, avigoram-se, florescem, decaem, e sepultam-se para sempre no túmulo da história as nações e os reinos, por mais prósperas e gigantes, que o destino lhes talhasse a estatura e as proporções. Quando, após os esplêndidos triunfos que em sua comparação, bem poderão envergonhar de pequenas e obscuras as celebradas conquistas e expedições dos povos dominadores na antiguidade, volvemos os olhos para o que fomos, e caímos na contemplação do que de tanto poderio hoje nos resta, o espírito lastimado pela ingrata confrontação se entristece e se lamenta, de que passasse tão veloz a idade heróica de Portugal. Como ao viandante solitário nos planos da Mesopotâmia, parece-nos que somente em volta se nos deparam saudosas e melancólicas as memórias do glorioso Império Português. Onde está Ceuta, em cujas muralhas o rei cavaleiroso e os seus esforçados paladinos, renovando com melhor fortuna e discrição o antigo duelo entre a cristandade e o islamismo, hastearam seguramente o estandarte português. Onde está Arzila, e Tanger, e Azama, e Mazagão? Dentro de aqueles muros, cujas pedras são ainda hoje insignes testemunhos do heroico valor de Portugal, ressoa apenas o seu nome, envolto na penumbra da glória e do terror. Onde está Malaca, em cujos padrões ainda vivem as façanhas de Afonso de Albuquerque? Onde Coxim, onde Meliapor, onde Bombaim? Onde este vasto litoral, em cujas abras e enseadas as nós e os galeões de Portugal, ao som das horrisonas bombardas dictavam a lei às temerosas gentilidades? Onde está a Índia, que Portugal, a custo de façanhas inauditas, navas e belicosas, abriu ao tracto e ao comércio das nações ocidentais? Onde está a Índia? Oh! Não repitamos a lastimosa interrogação, que nos pode ouvir, animada por um momento de redivivo e heroico patriotismo, aquela ossada gloriosa do imortal navegador, que ontem fomos depositar no grandioso monumento, consagrado aos nossos descobrimentos pelo rei empreendedor. Onde estão os arquipélagos, a que nós demos nome e senhorio? Onde estão esses mares procelosos e afastados, onde as quinas passeavam triunfantes, fazendo do Oriente mais remoto o feudo de Portugal? Aonde?
aonde pisam estranhos mais felizes, não mais bravos, as terras que para a Europa soubemos conquistar. De todo o imenso império português já não há a circundar-nos mais do que melancólicas ruínas. Mas em esta solidão ainda há para confortar-nos e engrandecer-nos uma voz eloquentíssima, que resume nos seus mágicos acentos a altivez e a glória de Portugal. Já não tendes, portugueses, a Índia, nem Ormuz, nem Malaca, nem Ceilão. Nem ao menos vos deixaram como padrão aquele cabo tormentorio, cujas borrascas temerosas vos não entibiarão, que não fosseis adiante ensinar à indolente cristandade os caminhos tenebrosos do oceano. Não são vossos os domínios materiais. Embora, em aqueles mesmos territórios, onde agora florescem e dominam estrangeiros moradores, lá está sempre o vosso nome. É deles o que é da terra, mas é vosso unicamente o que se não pode aniquilar, porque é incorpóreo e imortal. É deles a riqueza, o poder, o senhorio. Mas será sempre vossa a glória. Partindo aventurosos e resolutos desde os áltamos confins da Europa Occidental, cursastes os oceanos ainda verdes, onde tomastes o ronco estridor das tempestades pelo himno triunfal das esplêndidas vitórias. Abristes as portas do oceano, e dissestes às demais nações da Europa, despertai da somnolência medieval, e entrai após os meus navegadores. A velha cristandade fantasiava o mundo nos fabulados portulanos. E vós, estendendo aos vossos pés a terra inteira, como se fora ainda pequeno mapa, estudastes a geografia, sulcando as linhas nas éguas com as vossas quilhas venturosas, entalhando-as na terra com o ferro vencedor. Isto diz, mas em carmos inspirados e em divinas modulações, o imortal cantor dos feitos pátrios. É a voz da glória, que ressoa perpetuamente, vibrada pela tuba do máximo poeta e do mais ardente e devotado português. São os Lusíadas. É o Camões. Quando pronuncia um português o nome do Camões, a admiração e o orgulho de contar como seu natural o grande épico, é o máximo elogio. E em esta ocasião, em que festivamente celebra Portugal ao seu poeta, quando o povo, estreitando os vínculos da pátria em volta do seu mais ilustre e benemérito cantor, está pagando em pública e solene apoteose, a homenagem do seu culto ao altíssimo engenho português, parecer a temeridade, quae diríamos sacrilégio, o buscar encarecer a glória do Camões. Seria como acender pálidas lucenas para que apareça fulgindo mais esplêndido o sol meridiano. É, senhores, se levanto neste momento a minha voz, perdida e abafada no coro uníssono das aclamações universais, é porque assim o ordenou a Academia, mais zelosa na veneração ao épico imortal do que feliz na eleição do orador. Não espereis da minha voz um panegírico, porque só farei em breves termos a comemoração de um grande nome. No meio do fervoroso entusiasmo, com que a cidade de Lisboa, e as demais povoações de Portugal, solvem após 3 séculos na escassa e tardia moeda que lhe é dado despender, o preço das altilóquas estrofes, quando os arcos triunfais, os préstitos salams, os himnos melodiosos, os bélicos trófios, as bandeiras multicores, as deslumbrantes iluminações anunciam publicamente que revive, como o símbolo da pátria,
o nome do seu cantor, a nação, como que espiando nobremente a culposa indiferença das passadas gerações, entalha-me estes honrosos monumentos o nome de quem teceu de luz a heróica narração dos feitos pátrios. A Academia, associando-se a esta liturgia nacional em honra do poeta, pôs-me na mão o cinzel, e prescreveu-me que em um recanto deste mármore, onde Portugal esculpe agora a sua e a glória do cantor, eu deixe também gravado o nome do Camões. Fazer o elogio do Camões é tecer o panegírico da pátria. E é sempre grato a um português o encomiar a Portugal. Nós temos, os portugueses, um singular e raro privilégio. Somos nós entre os modernos povos europeus o que tem um poema verdadeiramente nacional, um poema, cujos cantos são as façanhas da nação enaltecidas pela mais florida e opulenta fantasia, modeladas nas formas da epopeia. Celebram outras gentes a fecundos e altíssimos engenhos, cujos reflexos luminosos, transcendendo os âmbitos da pátria, estão doirando e enobrecendo a literatura universal. Mas nenhum povo tem como o português um destes felicíssimos espíritos, que são ao mesmo passo o gênio da nação, e o gênio da poesia, e em cujas obras respire ao mesmo tempo a pátria e a humanidade, a glória privativa de um só povo, e o destino comum de uma inteira civilização. O Dante é imortal, mas o seu poema é inspirado pelo misticismo e a vingança. Imortal é o Tasso, mas a sua epopeia é a novela cavaleirosa, que se enreda e desenlaça em redor dos sacros muros da triste Jerusalém. Imortal é Shakespeare, mas a sua musa, que penetra e descobre as mais ocultas fibras do humano coração, é mais cosmopolita do que fadada a conglobar a glória dos bretões. Imortal é Cervantes, mas a figura entre sublime e cômica do seu Hero, é mais do que o Cibolo da Espanha, é a personificação da humanidade, como abstrusa e paradoxal composição de loucura e heroicidade. Imortal é o Camões, mas é imortal para os seus, imortal para os estranhos. Para os seus, porque em versos admiráveis divulgou as empresas, em que foram protagonistas. Imortal para os estranhos, porque os feitos, que reconta, são o berço onde incubou fecunda a novíssima civilização. Manda a Europa, ainda então adormecida para as longas e trabalhosas expedições, manda a Portugal que marche na vanguarda. Eram tenebrosos, impervios, procelosos os mares, onde nenhum baixel se tinha aventurado. Entrevia-se o Oriente como a coiça e fabulosa região, de onde vinham magnificadas pela criadora fantasia os encantos e as maravilhas. Era a terra das ardentes especiarias e das drogas perfumadas, a fecunda matriz dos diamantes e das perolas. Os seus tesouros aguçavam o desejo às gentes ocidentais. Era como o paraíso da cobiça para esta velha Europa, já cansada da sua gleba mais estéril que os ridentes vergéis orientais. Todos anhelavam porque se descobrissem fáceis os caminhos, para que a todos fosse cômoda a peregrinação dos tractos lucrativos e das fructuosas mercâncias. Pois vá adiante Portugal e explore as sendas indomésticas de aquela terra de profana promissão. Vá adiante circumnavegando briosa e perseverante as inóspitas margens africanas. Engolfe-se nos mares tempestuosos e descubra as ilhas viridentes,
onde as árvores por centenares de séculos, na perpétua solidão das suas florestas, haviam ramalhado sem temer a acha assoladora do colono, onde os passarinhos, dominando sem rival, cantavam indolentes os amores, pendurando nas vergontias os seus ninhos, sem recear que a mão do homem as viesse descobrir e profanar. Entrem os portugueses, esta guarda avançada, estes heroicos batedores da nova civilização, entrem na sombria, ignota e espessa escuridão das terras e das costas africanas, entrem resolutos com as suas praus mal seguras nas baías, nas abras, nas eiguadas. Vão nas suas aventurosas singraduras administrando pelo nome português o baptismo da civilização às selváticas paragens, que descobrem, e assignalando com padrões a possessão e o domínio. Pairem com os primeiros e mais felizes navegadores nas éguas revoltosas do Cabo Tormentorio, onde a África, semelhante ao ferro agudo e penetrante de uma azagaia imensa, está ferindo inexorável o coração do oceano. Sejam infatigáveis na aventura, intrépidos no perigo, inabaláveis na ousadia, heroicos nas provações, indômitos nos contrastes da fortuna. Avancem de cada vez mais um estádio na rota, que traçarão. Abram nos mares desconhecidos a própria estrada, que vão descortinando e percorrendo. Operem maravilhas de ciência cosmográfica e prodígios de estoica paciência e milagres de valor e galhardia. Deixem atrás o cabo temeroso e em fragílimos baixês vão singrando aventureiros o Oceano Índico. Aportem finalmente à celebrada terra oriental, e a princípio hóspedes e forasteiros, venham a ser em breve termo os altivos dominadores de aqueles florentíssimos impérios, agora avassalados e sujeitos ao jugo português. De a libra sejam as extensas vergontias do descobrimento e da conquista até as mais apartadas e misteriosas regiões. Entre a Europa escudada com o nome de Portugal na China e no Japão. Vá lustrando nos portugueses galeões os mais remotos archipélagos. Deixe memorada na glória dos seus feitos e nos nomes portugueses dos lougers a passagem triunfal deste povo pequeno na extensão, gigante nos seus brios. Partindo do último ocidente, de exíguo e infantil feito gigante, com franja nos seus braços de ferro o globo inteiro. Dissipe com o seu arrojo incontrastável as neblinas, que escondiam o oceano, e rompa animoso e irresistível o véu misterioso, que encobria a face da terra. Apanutei ali aos que na sua assombrosa variedade a desconheciam, as divisões e as fronteiras das terras e das éguas, como um amorável preceptor, arrancando o envoltório, que tinha recatado um globo geográfico, ensina ao aluno pueril e curioso, as linhas que delimitam os continentes e os mares. Diga finalmente à Europa entre assombrada e invejosa, a terra, que tu sonhaste, era a terra fabulosa, a terra debuxada nas descrições fantasiosas dos antigos e nos mapas mentirosos da Idade Média. A terra, que eu te dou, é a terra qual outrora saiu das mãos da natureza para o homem primitivo, qual sai agora das minhas mãos para o homem civilizado. É a terra, de que os antigos apenas conheceram uma nesga, de que Alexandre, nas suas tão famigeradas expedições, soube apenas tanto como a mais tarda e preguiçosa das minhas galés, talvez menos que o mais frouxo dos meus aventureiros. A terra, que vós conheceis, é a terra de Ptolomeu e de Estrabão,
a terra dos que não a viram, mas sonharão. Esta, que vos dou, é a terra de Vasco da Gama, de Pedro Álvares Cabral, de Fernão de Magalhães, de João da Nova, a terra, de que para vós tomamos posse, como os primeiros que em todas as direções a soubemos percorrer e navegar. A Europa, ouviu, estremeceu, levantou-se e invejou. As párias copiosas dos nossos descobrimentos, os despojos ópimos das nossas expedições, os frutos sazonados das nossas conquistas, tudo lhe deitamos de naruços no regaço. Para nós guardamos o que se não pode alienar, as glórias e os laureis. Demos-lhe tudo o que havia de terrenal e de mundano. Recatamos como tesouro inestimável o que as nossas empresas memoráveis tiveram de espiritual, coeça e divino. À semelhança do honrado e brioso cavaleiro, que, com mais cicatrizes que vaneras, no outono da sua existência gloriosa, pendurando na panóplia a espada reluzente e o murrião abolado nas requestas sanguinosas, deixa que tudo lhe arrebate a má fortuna, mas não cede ou vende a estranhos as insígnias memoráveis, esculpidas como brasal estema gentilício na face do seu broquel. Quando as glórias portuguesas são chegadas à brilhante culminação, quando principia a resfriar o ardor primevo das empresas memoráveis, quando é necessário colher na fez momentânea do seu máximo esplendor a heroicidade portuguesa, e como que fotografa-a, ainda viva, recente, luminosa, aparece o Camões na terra de Portugal. O Camões é ao mesmo tempo a eloquente voz da posteridade, e a grandiosa ressurreição dos tempos heroicos de Portugal. A sua penetrante visão intelectual descobre com a perfeição dos seus contornos imortais as figuras, sobre que se concentra mais viva e mais brilhante a puríssima luz da vida nacional. A sua previdência admirável adivinha que vê em perto os tempos calamitosos, em que a pétrea para morrer como César com a grave e severa alteza dos reinos, precisará de cingir-se na pérpura da sua antiga majestade, e compor-se e adereçar-se nas soberanas vestiduras da sua glória. Virão épocas escassas, em que estranhos eragantes hão de buscar descingir-lhe o gládio refulgente, desvestir-lhe a loriga impenetrável, e murchar-lhe na fronte os loiros imortais. Tudo poderão empreender. Mas o Camões, o soldado brioso das guerras africanas e indiáticas, o português, que amou a pátria acima da mulher, e a mulher acima da fortuna, o poeta que emulou nos antigos a beleza e a correção, aos modernos superou no sentimento, ali está coligindo e ordenando nos versos varones de uma epopeia nacional, as memórias da terra em que nasceu. Será na carta da Ásia à Índia portuguesa um ponto apenas, mas um ponto como estes que, em noites de serena atmosfera e de melancólica e tépida escuridade, estão brilhantemente cintilando, e esculpindo no céu a distâncias infinitas o seu vivo e eterno resplendor. Perdemos em grande parte a dominação e o império em aqueles imensos territórios, onde outrora flutuara, símbolo de empresas temerárias e felicíssimas vitórias, a bandeira de Portugal. Mas ninguém nos pôde nunca pleitear a glória de as ter primeiro descoberto e avassalado. Que importa ao nome português, que de esse vasto e opulento senhorio não restem coisa já senão memórias. Cada povo tem na sequência histórica a sua função,
no grande e variou drama da civilização, o seu papel. Uns em cada momento na evolução da humanidade são protagonistas e heroes, a outros caem no complemento e execução da obra comum, afiche os mais modestos, mas não menos necessárias atribuições. É o princípio harmônico e fecundo da divisão do trabalho aplicado à cooperação mútua das nações, no empenho de fundir e aperfeiçoar a civilização no decurso das edades. E deste modo a noção da pátria individual se esconde na penumbra da humanidade. A nossa missão não era a de granjear para nós o mundo, mas sim de o sujeitar e descobrir. Fomos com a espada os missionários da velha Europa, enviados a correr os primeiros lances, e afrontar os perigos, a que ninguém ousara então meter o peito resoluto. A glória de descobrir é maior e mais durável que a de fruir e dominar. A grandeza épica dos nossos feitos imortais, mais se aprimora e abrilhanta nesta abnegação e desapego, com que dos frutos das empresas sobre-humanas deixamos aos estranhos o proveito, para nós tomamos a glória por salário. Dos grandes e magníficos descobrimentos, com que se acrescenta e se melhora a civilização intelectual e a humana condição, não ficou enfeudada a propriedade exclusiva na geração e na família dos gloriosos inventors. Kepler interrogando os CEOs e os planetas, rebeldes e indo uma vez até ali, clausurando-os no encerro perpétuo das suas órbitas elípticas, vinculou o seu formoso descobrimento no morgado comum da humanidade. Os segredos, que o espírito de Newton soube roubar à misteriosa natureza, doou-os generoso à ciência cosmopolita e à civilização universal. O telégrafo elétrico transmite o pensamento, sem que esteja agora recatado como cioso monopólio na família ou na raça dos seus engenhosos descobridores. A locomotiva passeia sibilando pelo mundo, sem que antes do seu curso impetuoso esteja esperando a vênia e o signal de quem primeiro a ideou e construiu. Assim também da terra que lustramos nas suas mais afastadas e escondidas regiões. A glória de a revelar à Europa cobiçosa, vale mais que a vaidosa satisfação de chamar nosso o que primeiro que ninguém soubemos procurar e descobrir. Das nossas aventurosas navegações e das nossas empresas belicosas nasceu em grande parte o movimento operado na Europa desde o século XV. Tornamos possível a ciência moderna, que era truncada e imperfeita antes que ensinassemos as gentes europeias a interrogar a natureza, e a descortinar as maravilhas e os segredos de inóspitas paragens, de mares desconhecidos, de um firmamento novo, onde brilham, escondidas aos antigos, novas e estranhas constelações. Revelamos a forma do nosso globo, a configuração dos continentes, a contínua sucessão do oceano, a mudança e a condição dos vários climas. Patenteamos as riquezas inumeráveis da natureza orgânica, nos seus taipos disseminados pela imensa vastidão das terras e dos mares. Atamos novamente os vínculos já ruptos e perdidos entre a nossa civilização e a nossa história, e a história e as civilizações dos povos orientais. Com as nossas maravilhosas aventuras fizemos uma pátria gloriosa e impusemos a admiração de todo o mundo, mas acabamos empresa ainda maior, porque fizemos também a nova humanidade, congraçando e tornando umas das outras conhecidas as raças e as famílias, que viviam pelos âmbitos da terra sem liame e sem comércio fraternal.
de esta prodigiosa renascença, em que a moderna cristandade tornou a viver no espírito e no DNA da antiguidade, fomos nós os mais ativos e fecundos cooperadores. A outros coube a glória de compreender primeiro e divulgar as formosas manifestações da inteligência e da imaginação entre os antigos, de recompor as estatuas, onde o ideal Kueisai se confundia com o divino, de reconstruir os sumptuosos monumentos, de evocar das ruínas o mundo clássico, e ao bafejo da paciente erudição fazê-o ressurgir na aparência da sua eterna beleza e perfeição. Mas enquanto os outros recompunham a antiguidade, nós mais audazes e felizes do que elas, alcançávamos completá-la e corrigi-la, penetrar onde ela não chegou, e tornar 1000 vezes mais intensa a sua luz, enfeixando com ela a que em remotas e sobre-humanas excursões se refletiu na lâmina das espadas gloriosas, e nas colubrinas e bombardas dos nossos galeões. Fizeram elas o renascimento do passado, despertando-o do seu túmulo. Nós fomos acordar o futuro das nações no berço onde nasce a aurora. Fizeram elas ressurgir as tradições da Grécia e Roma. Nós fizemos nascer e avigorar-se o espírito da humanidade. Os outros fizeram a ciência da antiguidade, acurvados nos pulverulentos manuscritos e nas relíquias já truncadas da arte, da ciência e da poesia. Nós fizemos a doutrina, que se acumula navegando e combatendo, a perigosa erudição, que se compra com sangue derramado, e enlaçamos aos loiros da ciência as palmas triunfais. Para entalhar no bronze da epopeia os feitos que resumem a vida nacional, nasceu Camões. Quem era? De onde veio? Onde nasceu? Onde passou a puerícia? Onde aprendeu na adolescência os dois amores, que lhe exalçaram o espírito, cravando-lhe de espinhos o coração ó amor da pétrea, que ele idolatrou mais que ninguém ó amor da mulher, que mais do que nenhum poeta lírico ele soube divinizar. A vida do Camões é em Kueisai e todos os seus sucessos uma lenda, ou um mistério. Do poeta conhecemos perfeitamente o aspecto, em que se volta para nós e para a pétrea. Ignoramos Kueisai inteiramente o que se oculta nas escuras profundezas do coração e da existência individual. É como estes resplendentes corpos celestes, de quem apenas rastreamos a luz e o esplendor, sem ao certo compreender o que está por baixo da luminosa superfície. Contemplamos no Camões reflectida com toda a sua clara intensidade a vida nacional. Acostumamo-nos a ver e admirar no seu espírito a imagem heróica do povo português. Os loiros, que lhe exornam a fronte, são também os laureis que enramaram em seus triunfos a pétrea, quando era gloriosa e invejada. A sua alma é a alma da nação. No seu poema não respira apenas o estro de um cantor, palpita o coração de Portugal. É preciso que haja o que quer que seja de vago, impessoal e indeciso em esta figura grandiosa, que tem à cinta o próprio gládio da nação, e desfere no seu plectro, não os sons da sua própria inspiração, mas os hinos coletivos entoados por todo um povo à sua grandeza e à sua glória. O Camões não é apenas um poeta, é um coro triunfal, em que as vozes de muitas gerações, na própria saudação dos seus heroicos feitos, se conglobam nos acentos de uma voz predestinada. São mal delineados, nebulosos, os contornos biográficos do Camões.
Não se sabe ao certo quando nasceu, porque em estas imagens e personificações da vida nacional, é bem que nos possamos iludir, supondo que andaram largos tempos voejando antes que começassem a luzir. Ignora-se a terra em que nasceu. Em Lisboa. Em Coimbra. Em Santarém. Ninguém o pode à justa discriminar. E é bem que assim acontecesse, para que nenhuma povoação se possa gloriar, de que o poeta lhe pertence a melhor título do que a toda a pétrea, que ilustrou. Perguntam-nos onde o Camões viu a primeira luz. Respondemos e basta, em Portugal. Que nos importa discernir se era vulgar ou generoso o sangue do poeta? Os monarcas da inteligência não carecem de tronco e dinastia. Não têm pelo espírito nem antecessores nem descendentes. Não releva o inquirirmos de onde vêm, já que sabemos aonde vão. Nascem da humanidade e vão para a glória. Nascem do pó terreno e mundanal e caminham luminosos à divina imortalidade. Sabemos do Camões que foi soldado valentíssimo entre os mais esforçados e briosos, sabemos que foi a mais subida inteligência em nossa terra, o primeiro épico moderno. Sabemos que alcançou conciliar em harmônica união as graças e formosuras da mais solta e inventiva imaginação, com as doutrinas mais severas da ciência no seu tempo. Sabemos que em África militou, para que seguisse em tudo as mesmas sendas, por onde a glória portuguesa transitara. Sabemos que invejas, e malquerenças, e damnadas tensões, como ele diz, lhe mesclaram na vida aos jubilos e aos êxtases da nativa inspiração, as tristezas e os opróbrios da existência amargurada. Sabemos que amou extremosamente. E como poderia esta alma de eleição clausurar-se na solidão do sentimento, sem repartir o estro e a paixão entre a pétrea e a mulher? Sabemos que padeceu asperos desterros e cárceres de afronta e provação. E como poderia esta luz intensíssima do engenho ferir, sem os ofender e ofuscar, os olhos dos seus ingratos contemporâneos, que não buscassem afrouxá-la e desluzir-a, já que não a podiam apagar? Sabemos que na Índia provou a forte espada nos recontros e a estoica impavidez nos lances das armadas e nos perigos das tormentas. Sabemos que a pobreza foi a súcia inseparável do seu viver aventureiro. E que Dine ou já houve em Portugal antigamente, que não tivesse a penúria por contrapeso aos tesouros imortais da sua glória. Sabemos que na China exerceu modesto ofício, e que a fortuna ao Camões lhe destinou que para não perecer à fome, rebaixasse o divino talento de poeta ao prosaico e rude ofício de exécutor. Sabemos que a pétrea o desamparou nos anos derradeiros, atirando-lhe a mão, coiça e estendida a caridade, a esmola do poder. Sabemos que morreu, quando a pétrea descaía no sepulcro, porque ele era a voz da pétrea, o último suspiro da nação agonizante, e era bem que se extinguisse, quando Portugal jazia amortalhado no manto de cavaleiro, tendo em redor do seu esquife as figuras sinistras e irônicas dos seus desapiedados conquistadores. Sabemos que os seus ossos jazerão até ontem esquecidos em um desvão do convento de Santana, até ontem, em que por nobre e patriótica impulsão da nossa academia, lhe pagamos inanimado na solene apoteose, o que vivo os seus contemporâneos lhe negaram em pão e em conforto.
Sabemos que deixou o seu nome intimamente vinculado ao nome e à própria existência da nação. Sabemos que os Lusíadas os entalhou o brio português com a espada nas mais distantes e ingratas regiões, e os imprimiu com o rasto das suas quilhas temerárias na face do oceano e no dorso das tempestades, e o Camões os trasladou a versos imortais, difundindo no mundo pelo dínio o que Portugal já tinha divulgado pelo imenso pregão do seu valor. O Camões é a pétrea coroada de poéticos laureis. Os Lusíadas são a estátua da nação, cinzelada pelo escopro do maior engenho português. Glorifiquemos, pois, cada vez mais a epopeia e o cantor. Veneremos com ele o nosso passado glorioso. Mas como estes destemidos argonautas, que ele celebrou, os quais se não ficavam inertes e parados após as mais felizes singraduras, nem cifravam a sua honra em descobrir apenas o cabo de boa esperança, volvamos o sentimento nacional aos tempos que já foram, e o espírito moderno às iras do porvir, ao passado, para que dele possamos aprender o amor da pátria, a tenaz perseverança nas empresas mais difíceis, ao futuro, para que honrando o poeta nas suas mais largas e evidentes aspirações, possamos completar as nossas glórias pelo caminho que a fortuna nos consentiu e nos deixou. Fizemos a epopeia sublime, traduzida pelo Camões na divina linguagem do seu estro. Façamos hoje a epopeia mais modesta da liberdade, da ciência e do trabalho. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book panegírico de Luís de Camões asterisco 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 Update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg,
you agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistribution Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.E8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.I below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work.
The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere con which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However,
IFU provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark working format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation,
anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cost or occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's Senhor Federal Tax Identification Number is 64-62215541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000,
are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Panegírico de Luiz de Camões. Panegírico de Luiz de Camões, lido na sessão solene da Academia Real das Ciências de Lisboa. The Full Project Gutenberg License.